Pode se sentar, por favor. Se você está feliz com tudo que tem acontecido, dá uma salva de palmas mais forte, por gentileza. Eu estou muito feliz. Que presença maravilhosa. Me transportei lá para o tempo, né? Eu nasci no fogo, né? Sou pentecostal até o tutano. E esse louvor foi um marco nas nossas vidas. E nos leva, né, a queimar em amor, né? Eu estou muito feliz. Não posso perder tempo, amados, porque tem muita coisa aqui que o Senhor me deu, que eu tenho buscado desde o dia que eu fui convidado a ministrar. Eu tenho buscado ao Senhor uma palavra. Então eu não posso perder tempo. Mas eu quero agradecer ao pastor e à pastora pela confiança. Obrigado, pastor Pedro, né? Muito obrigado pela confiança. E eu fico muito preocupado quando eu vou ministrar a palavra do Senhor. E a minha preocupação não é se eu vou falar bonito, não é se eu vou ser eloquente. A minha preocupação não é se eu vou falar palavras difíceis. A minha preocupação não é se eu vou ser litúrgico, escatológico, né? A minha maior preocupação é se eu vou agradar o coração de Deus. E se eu vou ser boca profética e falar tudo aquilo que Ele quer falar. A minha maior busca quando eu vou ministrar a palavra do Senhor é se o meu coração vai estar voltado à vontade dEle. Não ao meu emocional, ou movido pela música, ou movido pelos sons, mas que eu seja movido pelo Espírito. Que a palavra que vai ser ministrada transforme os corações. Tem um efeito assim, que nem disse o salmista Davi, avassalador, que quebre barreiras que até agora não foram quebradas, que transforme mentes que até agora não foram transformadas. Que a palavra do Senhor me constranja, e constranja você que está ouvindo, ao ponto de você desejar só Ele e mais nada. Porque se não for por Ele e para Ele, não tem por que nós estarmos aqui. Glória a Deus. Talvez você foi motivado a estar por outras coisas, e eu quero que você esqueça qualquer outro motivo que te trouxe a esse lugar, e que você comece a queimar em amor por Ele. Que esse fogo queime qualquer outros amores, qualquer outra paixão, qualquer outro vislumbre, qualquer outro desejo, qualquer outra coisa, seja queimado por esse amor que um dia morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro ressuscitou. Que você deseje Ele intensamente, e que quando você fala, eu quero ouvir a palavra, que no seu coração queime o desejo de Senhor, eu preciso e necessito ouvir somente a Tua voz. Porque nós ouvimos tantas coisas durante os dias, né? Tantas coisas, e às vezes os nossos pensamentos são tão conturbados que pensamos tantas coisas, né? Tantos desejos, tantas coisas que vêm, né? Tantos vislumbres. Hoje nós temos tantos, como fala, influenciadores de tantas coisas, né? Tanto no que concerne ao mundo espiritual, o que concerne ao mundo físico. Nós temos tantos influenciadores dessa geração, porque todo mundo hoje quer ser influenciador. Todo mundo tem um celular na mão para influenciar alguma coisa. Paulo, quando foi ungido no caminho de Damasco, ele, naquele tempo ali, ele era o perseguidor.
Ele estava indo perseguir, maltratar, prender, matar o que outrora eram chamados de testemunha de Jesus. E quando ele foi ungido, posso dizer essa palavra com toda a exatidão, quando ele foi ungido no caminho do Damasco, quando ele foi derrubado pelo Senhor, quando ele foi acorrentado pelo amor de Deus, ele disse: dura coisa é recalchutar contra os grilhões que agora me prendem. É difícil demais agora me libertar do que realmente estou preso. Em quem realmente estou preso? Não vou conseguir sair hoje mais dessa prisão que me colocou em liberdade. Amém? Daí ele disse assim: considero tudo como perca. Sou poliglota, cresci aos pés de Gamaliel. Sou cidadão romano, também sou cidadão hebreu. Tenho dupla cidadania, posso ir e vir a hora que eu quiser. Sou iletrado, estudado, sou capitão, fui general. Mas quando eu fui ungido pelo Senhor, nada disso mais importa para mim. É perca. E tem gente querendo achar coisas. Que motivo é coisas? Eu sirvo ao Senhor por coisas, eu estou na casa do Senhor por coisas. Tira essa mentalidade medíocre, humana, e coloca agora a mentalidade de Cristo, porque é sobre Ele, é sobre quem Ele é. Eu estou aqui por Ele, para Ele, porque dele, aleluia, são todas as coisas. Eu vou começar já dizendo que qual é o ano? Qual é o ano, Pedro? Não, é o ano da? É o ano da? Repita comigo bem forte, é o ano da? É um tema profético que foi liberado para todos. É o ano da? Poderia ser o ano da prosperidade, né? Poderia ser o ano da porta aberta. Poderia ser o ano da chave da vitória. Poderia ser o ano do impossível. Poderia ser o ano das causas impossíveis. Poderia ser o ano da chave nova, da casa nova. Mas Deus disse que foi chamado o ano da unção. E nada disso é pecado, desejar essas coisas, mas nesse tempo, no ano da unção, que é o ano da escolha, vou dizer bem assim, porque ungido significa separado, escolhido para um propósito e capacitado para aquele propósito, que esse ano da unção, você foi escolhido e separado para um propósito maior. Talvez, e não é pecado e não é errado, você pode orar, mas talvez até agora, de janeiro a abril, você só estava pensando e mentalizando, janeiro meu será farto, será próspero, o meu fevereiro, o meu abril, né? E você está ali pensando, vai ser isso, vai acontecer aquilo, extraordinário, e você está ali, glória a Deus, que essa expectativa não saia do seu coração, mas o verdadeiro propósito desse ano é o ano da unção, de ser cheio do Espírito Santo, porque não adianta nada dessas coisas, nada, se Ele não estiver comigo. Posso ter um carro novo? Posso. Mas se o Senhor não andar comigo no meu carro novo, de que vale? Se eu não sou capaz de dar carona para o meu irmão, se eu não sou capaz de buscar o irmãozinho que mora longe, se eu não sou capaz de oferecer uma carona, que adianta uma casa nova se eu não recebo ninguém? Não gosto, não recebo mesmo.
é a minha casa, não ajudo, não acolho, não acalento. Jesus ensinou uma parábola e ele disse para os seus discípulos: vocês me deram de comer, me deram de beber, me vestiram quando eu estive nu. E os discípulos olharam para Jesus: não fizemos nada disso. Não te demos de comer, não te vestimos, não te demos de beber. O Senhor Jesus disse: fizeram sim, só vocês não perceberam. Quando vocês deram de beber a quem estava com sede, quando vocês deram de comer a quem estava com fome, quando vocês vestiram um órfão, fizeram isso a mim. Aleluia! E parece que a igreja tem perdido o sentido, Pedro, das coisas. A unção e um propósito maior. Ser ungido pelo Senhor é ser capacitado para algo que Ele quer mover em nós. Aleluia! Ser ungido pelo Senhor é ser capacitado por algo que Ele quer mover em nós. O que adianta ser ungido? Às vezes a gente tem aquele pensamento, eu já estou pregando, tá, mas depois eu leio aqui. Não se preocupe, não vou ultrapassar. E às vezes a gente tem aquela mentalidade: Deus mexeu com o ungido do Senhor, não é? Vai ver só o que Deus vai fazer com ele. O Senhor olha para você: e é? E é ungido? Lembro não. Mas e é? Não estendeu a mão ao pobre, não apregoou minha palavra quando tinha oportunidade. Quando subiu nos meus altares, foi só para falar de si mesmo, daquilo que você faz que é muito bem, que é só barulho. Aleluia. Quando precisei que realmente fosse minha testemunha, porque nós vamos ler aqui, a palavra é Atos, capítulo 1, oh Deus, versículo 6, já pode pôr ali. Quando tivesse que ser as minhas testemunhas. O que é uma testemunha, pastor? O que é no conceito de testemunha? Eu testemunho de algo que eu vivi, ouvi. No caso aqui dos discípulos e a unção, eles estavam testemunhando de Jesus, de algo que eles viveram com Jesus, viram, ouviram e tinham certeza. Então eles eram testemunhas reais daquilo que eles viveram no sobrenatural. E quando o Senhor nos separou a sermos testemunhas, foi para que vivêssemos e fizéssemos e falássemos como Ele fez. Só que às vezes estamos tão tomados pelo príncipe desse século, pelo mal desse século, Pedro, que é o egocentrismo. É só sobre a minha dor, é só sobre o meu lamento, é a minha prova, é a minha luta, é o meu isso, é o meu aquilo. Eu quero dar uma notícia: alecrim dourado. Já que é um ano da unção e você entrou nesse propósito para ser ungido pelo Senhor, eu quero dizer a verdade: realmente seremos ungidos e somos ungidos, mas o Espírito do Senhor vai realmente capacitar para viver uma unção nova. E se Ele tiver que tirar tudo que tem que tirar de você, de dentro, e se Ele tirar de fora e você se entenda com Ele, não é comigo, Ele vai tirar, mas que você vai ser testemunha dEle, você vai. Senhor, eu quero comprar um fogão novo, que nesse ano da unção, eu já oro para que lá em março, quando acabar a minha prestação da televisão de 23, eu quero já, 90 e poucos polegadas agora, né? Eu quero comprar um fogão novo, cooktop, top, só para mim me olhar quando eu limpar, porque eu não sou capaz de fazer um prato para ninguém. Qual é a intenção do seu coração? O que intenciona o seu coração? O que você deseja de verdade? Qual é a real intenção? Porque Deus sonda o coração. Chega de vivermos religiosidade pura dentro das igrejas.
manias, costumes, jargões, bordões, que te mostram crente, mas quando você tem que viver a unção do Espírito e praticar no Espírito, não consegue, porque você está moldado a padrões religiosos. Talvez você estava esperando a chave, talvez você estava esperando o barulho, e eu relutei com o Senhor sobre essa palavra esses dias todos. Mas se eu não te apresentar a palavra real e Cristo de verdade, não vai haver transformação. E a pastora Fabiane ministrou hoje aqui a oferta falando disso. O pastor ministrou no primeiro dia sobre posicionamento, se levantar, sobre ouvir, sobre obedecer, sobre olhar o vaso que o oleiro está quebrando, e é você, não é outro. Às vezes você está olhando o vaso sendo quebrado, está lá, nossa, se fulano tivesse aqui em essa palavra. Somos tão acostumados a desviar os nossos ouvidos da verdade da palavra, que não somos capazes de entender que aquilo é para mim, e eu preciso descer. Daí vem a pastora Fabiane já trazendo, aleluia, sobre estar num lugar aprisionado, fugitivo, sendo roubado, mas ali trabalhando, se movendo, porque talvez ali Gideão não poderia sair daquele lugar, ele não poderia ir num lugar mais espaçoso, mais isso, senão ele seria roubado, saqueado, mas aqui eu posso fazer alguma coisa. Não posso ficar parado mediante aquilo que me amedronta, eu tenho que mover alguma coisa. Já está na unção do Espírito, Pedro. Tem alguém aqui que está entendendo e pode dar um glória a Deus por essa palavra? Para de mentir para você mesmo, porque para o Senhor não passa nada desapercebido aos olhos dele. Deus vai te levantar, Deus vai te capacitar, Deus vai te estruturar, Deus vai te fortalecer. Essa unção é para isso. Deus vai te mostrar o real poder dele, sobrenaturalmente, no céu, na terra, embaixo da terra, em todas as atmosferas e regiões. Deus vai mover em você, mas tem que ser ele mover em você. Só ele tem o poder de fazer a roda grande passar dentro da pequena. E Deus está movendo em alguém aqui hoje, falando para você: olha, talvez você não entendeu e não compreendeu que os que são meus, eu trato, eu curo, eu limpo, eu transformo, eu regenero, eu estruturo. Essa é a unção que capacita você a fazer coisas que você acha que não é capaz. Deus quer te usar dentro da sua própria casa, mas às vezes você não é exemplo dentro da sua casa. Eu e a pastora lemos um texto essa semana que ficou aqui na minha mente pegando. Não adianta eu pegar o óleo ungido, ungir minha porta, ungir o sofá, ungir a testa do filho e sair tacando óleo em tudo. Não adianta. Se a minha prática dentro da minha casa são práticas de demônios, eu reclamo o dia inteiro, eu xingo o dia inteiro, eu grito o dia inteiro, eu falo palavrão o dia inteiro, eu blasfemo o dia inteiro. Não adianta. Satanás vai olhar para você e vai achar legalidade para intervir e agir. Sabe por quê? Porque a todo tempo você está contra os céus. E se eu estou contra os céus, eu estou a favor de quem? Deus está dizendo para você: existe uma unção e uma capacitação no Espírito descendo neste lugar. E essa capacitação tem um nome, e eu quero ler com você. Aqui Atos 1:6. Já preguei. Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Versículo 7. E ele, Jesus aqui, lhes afirmou, eu amo isso: não compete a você saber tempos, épocas ou datas que o Pai
estabeleceu para a sua única e exclusiva autoridade, vontade, poder. O 8. Contudo, depois da lapada, depois, o Senhor fala, baixa a bola, não te interessa o que o Senhor vai fazer, porque ele só, sabe por quê? Já vou ler, porque Jesus já havia ressuscitado, já estava andando com ele, vivendo ali tempos gloriosos, e esse dia foi o dia da ascensão, já era 40 dias ali, Jesus andando com eles, e vivendo coisas maravilhosas, e eles ainda, Pedro estava preocupado, será que agora que vai vir a salvação de Israel? Será que agora que os romanos vão fugir? Porque olha o poder desse cara, os romanos vão embora, Roma vai deixar, a gente não vai ser mais escravo, e agora chegaram lá, Senhor, é agora que nós vamos receber a bênção, é agora que a porta vai abrir, Pedro, é agora que vem, é o ano, é o maio, foi o janeiro, foi o abril, foi o maio, não, é agora. Deus está dizendo para eles, olha, espera aí, vocês estão confundindo tudo. Não compete a vocês saber o tempo, data e época que o Senhor estabeleceu pela sua própria autoridade, poder, pela sua própria vontade. Enquanto vocês ainda estão ligados nesse plano, nesse tempo, só nessa atmosfera, vivendo só o que vocês veem, não vão entender o que Ele tem preparado para vocês. Mas eu quero te dar uma notícia, aleluia, contudo, mesmo que vocês ainda não compreendem, mas tem um contudo, Pedro, tem um contudo, vocês receberão poder, aleluia, vocês receberão poder, aleluia, quando sobre vocês descer o Espírito Santo, vocês serão ungidos com poder, poder no Espírito, para viver coisas que não competem a você. Olha que Jesus maravilhoso, poder no Espírito, para viver coisa que não compete a você. Deus está dizendo para alguém aqui que está tão preocupado, diz o Senhor, eu já determinei e estabeleci o tempo, a hora, o momento, e vai chegar. Não se preocupe, pare de olhar para essas coisas, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e recebereis poder. Poder, Mislaine. Já pensou, Nath, poder para você chegar na rua e você ver alguém ali caído, colocar a mão sobre ele e ele levantar restaurado da sua enfermidade, do seu vício, do seu álcool, aleluia, da sua depressão, poder. Para de se preocupar, não. Para que você quer saber? Não está satisfeito com o que eu te proporcionei agora? Não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é te dar poder. Você está preocupado aí? Vai acontecer, Pedro. Já está determinado a hora e o tempo, o momento, acabou. Não compete a você, só compete a você crer e ser cheio de poder. Amém, igreja? Para de ficar tentando adivinhar, ou melhor, aquela oração tão religiosa, né? Que a gente acha que tem, né? Porque a gente fica, eu determino, eu oro, né? Eu faço, eu aconteço, em no nome de Jesus. Para! Já está determinado, já está preparado, já está escrito, já foi colocado pelo Senhor o tempo, a hora e o momento. Deus está dizendo para alguém: sirva-me de todo o teu coração e você me achará quando você me buscar, aleluia. Vai acontecer, pastor, vai acontecer, miss, já é, diga para o seu irmão, já é. Está fraco. Diga para ele, já é. Se não era, vai ser. Acabou. É a palavra, não sou eu.
A tua casa já está determinada, o tempo e a hora da salvação, não se preocupe. Os teus filhos, aleluia, não se preocupe. Daí ele disse: vocês serão as minhas Eu já preguei sobre isso, eu adiantei um pouco. Vocês serão as minhas testemunhas na Judeia, Samaria. Olha lá em Samaria, hein, Pedro? Porque lá em Samaria já tinha uma obreira que experimentou de uma água eu fico toda vez que eu ouço essa palavra, eu fico tão imaginado que o Senhor foi encontrar uma mulher no poço, que já teve 5 maridos e o 6º já não era dela, já não tinha mais esperança para ela nem ter uma família. Porque, deixa eu te explicar, naquele tempo era muito necessário isso. E aquela mulher samaritana, os samaritanos não estavam com os judeus, e aquela briga, né, entre judeus e samaritanos, aquela mulher cheia de orgulho, cheia de religiosidade, cheia de tradições, cheia de coisa. Como você, sendo judeu, pede água a mim, mulher que sou samaritana? E eu falo: peraí, eu vou quebrar o teu queixo. A tua religiosidade hoje, o teu orgulho exacerbado, aquela tradição que você traz dentro de você, porque minha mãe foi, meu pai foi, minha avó foi, eu também vou ser assim, sou queixo duro, eu falo, eu aconteço, eu tenho. Você vai bater de frente com Jesus, e a palavra de Deus, ela vai te confrontar. E se você não foi transformado por essa palavra, você não foi ungido. Eita, Pedro é forte. Jesus disse para ela: esquece Samaria, esquece o judeu, esquece a religião, esquece o que você aprendeu da sua tataravó, que era índia. Não sei porque o Senhor mandou pregar assim, receba. Esquece, porque se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria para mim. Acabou. Jesus já se apresentou, né, pastor? Se você soubesse, você ia pedir aqui, para mim. E se você me pedisse, olha, Pedro, olha que interessante. Se você me pedisse, não que ele já deu direto. Não, ele não chegou, já deu água para mim. Não. Se você soubesse quem fala com você, você pediria água para mim. E se você me pedisse, se você quiser, se você pedir, eu te darei águas vivas, que fluem dentro de você e que te jogam para a vida eterna. Mas se você me pedir, não estou te forçando a nada, Jesus dizendo, mas se você me pedisse, vejo que és profeta. Identificou porque o Senhor revelou a vida dela, né? Vejo que és profeta. Mas quando essa mulher teve encontro, Jesus liberou sobre ela uma palavra que até hoje é o marco das nossas igrejas, da nossa adoração. E Jesus disse: chegou a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Esquece o templo, esquece o vale, esquece o monte. Não é sobre o que, não é sobre quem, não é sobre o lugar, não é sobre ter, não é sobre possuir, é sobre Ele, é sobre Ele, é nele que estão todas as coisas. Entenda isso, adore a Ele. Dessa mulher transformada pelo poder da palavra e já ungida, Jesus disse para ela: não, agora volta lá em Samaria e fala disso. Que loucura! Detalhe, não foi o sacerdote, não foi nenhum dos apóstolos que andavam com Jesus que Jesus liberou essa palavra e o anúncio de um novo tempo em adoração. Foi a uma mulher. Deus é maravilhoso. Deus quer levantar as sábias e destruir as tolas. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas é Deus limpando a sua tolice e te levantando, aleluia, para ser cheia do Espírito em uma geração diferenciada. Tem mulher aqui que está sendo ungida e preparada para ser diferenciada. A tola é bocuda, espetaculosa, fala o que acha e o que quer, mas a sábia
Quem está entendendo da glória a Deus? A sábia. Para me terminar, quando a gente lembra de unção, de quem que a gente lembra? De quem, pastora? De quem? De quem, igreja? Quem que Jessé ungiu? Quem? Não ouvi, quem? Ótimo, glória a Deus, Davi, mas eu não me lembro de Davi. Eu me lembro do primeiro ungido. Quem que foi o primeiro ungido? Quem? Meu Deus, escola bíblica dominical urgente, pastor. Saul, gente. Saul. Só porque o caba ficou endemoniado no final, ninguém vai lembrar dele. Nós também éramos. Alguns são ainda, né? Cheio de espíritos de demônios, menos do Espírito Santo. O pastor até abaixou a cabeça assim, né? Estou pregando a palavra. Saul, gente, no livro de Samuel, 1 Samuel, a partir do capítulo 9, não vou falar todos, que vai até o 11, vai contar a história desse homem chamado Saul, primeiro rei de Israel. Eu estou falando aqui de unção no Espírito, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Israel começou a orar a Deus, pedindo um rei que os governasse, porque eles estavam cansados, que direcionasse. Não foi assim, Pedro? E chegaram até Samuel, e Samuel, um rei e tal. Samuel ficou muito triste, porque nesse tempo quem governava era Samuel, quem dava direção era Samuel. Ele era profeta, ele julgava, ele era sacerdote. Então ele se sentiu constrangido, falou: nossa, será que eu estou fazendo tudo errado? Porque esse povo está pedindo um rei, não está suficiente com o que eu estou fazendo. Talvez o ser humano é assim mesmo, né? Insatisfeito. Você pode dar de tudo para ele, e ele sempre vai ser insatisfeito. Que a sua insatisfação hoje, que estava na tua alma, está saindo porque o Espírito está ungindo você e te capacitando com um sentimento de gratidão por aquilo que Ele te proporcionou hoje. Esse espírito de insatisfação vai sair, amém? Vai sair, glória a Deus. Daí Samuel vai orar: Senhor, eles pedem um rei, Senhor, me rejeitaram. O Senhor olha para Samuel e fala: Samuel, antes de rejeitarem a você, eles rejeitaram a mim. Não foi você que tirou eles do Egito como um forte. Não era você que governava, era eu através de você, Samuel. O poder que ia acontecer era eu, Samuel. Então antes deles rejeitarem você, eles rejeitaram a mim. Foram ingratos a mim por tudo aquilo que eu proporcionei. Mas tudo bem, eles querem um rei. Vamos ungir um rei, Samuel. Vai acontecer algo. Lá na tribo de Benjamim tem um homem chamado Quis, que é pai de Saul. Saul, ele é jovem, ele é forte, ele é belo, ele é bonito. Para você ter noção, o mais alto da tribo de Benjamim, da tribo toda, batia no ombro de Saul, o mais alto. Por isso que quando Deus escolheu o segundo, o que ele fez? Falou para Samuel, o que ele falou? Você não vai olhar para a aparência dessa vez, porque nós olhamos para a aparência, deu no que deu, dessa vez vai ser diferente. Quem entendeu da glória a Deus? É Saul, ele é forte, ele é corajoso. Eu vou preparar algo, eu vou jogar umas jumentas embora, e ele vai sair atrás das jumentas do pai dele, e você vai, estou preparando um caminho. Deus está dizendo para alguém: não se preocupe, porque até aquilo que você acha que deu errado, é Deus trabalhando para um propósito. Deus está dizendo para alguém: é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Não se preocupe, não está dando errado, Pedro. Sou eu no controle, preparando um caminho diferente, diz o Senhor. Não está dando errado. Quem recebeu essa palavra? Saul sai atrás da jumenta, e de repente o seu servo, o moço que estava com eles: olha, nós estamos aqui perto, e aqui tem um homem de Deus que tudo que ele fala acontece, Samuel. Se ele, vamos lá, porque já está tarde, vamos lá, que daí ele vai nos dar a direção, para onde a gente vai, para que lado foi a jumenta, porque Deus fala para esse homem.
E Saul, ainda não ungido, jovem Saul, disse: claro, vamos lá então. Mas espera aí, já está tarde. O meu pai vai parar de se preocupar com a jumenta, vai se preocupar comigo, porque não voltei. Vai dobrar a preocupação do meu pai. Deus está dizendo para alguém aqui: acalma o teu coração, eu estou no controle. E mal sabia Saul que enquanto ele procurava a jumenta já havia voltado para a casa de Quis, e ele só estava lá com Samuel, porque Deus tinha um propósito maior. Agora, eles falam: então vamos ao vidente, porque naquele tempo, consultar o profeta era chamado de vidente, era uma tradição local. E daí Saul pensa: não, eu não posso ir ao homem de Deus sem levar nada para ele. Nós tínhamos pães, acabaram os pães. Não posso ir ao homem de Deus sem ofertar nada por aquilo que ele vai. Olha a mentalidade, não era nem rei ainda. Porque a turma só conta Saul, né? Eu só vejo o povo: Saul lá endemoniado, liga da vida, é para o demônio. Calma, gente, antes disso teve um propósito, uma unção que o capacitou para além daquilo que ele imaginava. Agora, a Bíblia diz que ele encontra Samuel. Daí o moço dele fala: olha, eu não tenho muito, mas eu tenho 30 gramas ou 3 gramas de prata, ou 3 moedas. Daí isso é ótimo, tá bom, já é alguma coisa. E às vezes a gente vem buscar ao Senhor sem querer oferecer nada, e achamos que estamos ungidos ainda, né? Eu preguei uma vez, e foi uma única vez, eu vou voltar a falar agora porque o Senhor me manda. A gente está tão acostumado a ver: eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Não é? Ficou viciado em não trazer nada para a mesa. Eu não consigo, se você me convida para a tua casa almoçar, por mais que você seja um anfitriã, eu vou ter a noção ou a decência: posso contribuir com alguma coisa? Não precisa. Então, mesmo assim, eu vou levar ou o refrigerante ou a sobremesa. Não é um hashtag não, tá? É uma palavra mesmo. E você às vezes vem para casa assim: estou com sede de Deus, só me Deus, mas não oferece nada, nem a sua adoração, porque você às vezes vem só pela sua obrigação, pelo seu: sou crente, tenho que ir. Então não venha, fique lá. Se for para oferecer a Deus essa coisa medíocre, meia boca que você tem oferecido, fique lá. Se você não tem o seu melhor para consultar ao Senhor, aleluia, não venha, não atrapalhe o culto, porque quando eu não estou alinhado ao corpo, eu estou fora do corpo. Quando eu estou fora do corpo, eu fico doente, e quando eu fico doente, eu me torno pedra de tropeço, diz o Senhor. Alinhe-se, amém? Alinhe-se com o que os céus têm para você nesse tempo e nessa geração. Chegou, meu Deus, já passou. Chegou Saul a Samuel. Samuel deu notícia: as jumentas já chegaram, mas fica comigo porque eu vou subir ao lugar alto sacrificar, eu vou consagrar lá a comida e eles vão comer. Mas Saul, eu já vou dizer algo, tem uma porção, olha, tem uma porção que o Senhor separou para você diferenciada. Mas eu não vou te falar agora, só vou te falar lá. Deus está dizendo para alguém: não se preocupe, talvez acabou o pão, era só uma moedinha, mas você veio mesmo assim, porque não era sobre ter ou sobre o que, era sobre quem, e você veio adorá-lo, e veio a palavra que está te liberando e dizendo: você não sabe, mas tem uma porção diferenciada, preparada para você aqui, aleluia! Você não está vendo, mas a palavra está dizendo. Então quem precisa ver? Tem uma porção diferenciada, diga para o seu irmão. Quando, não que você é uma base de troca, não, o Senhor não é uma base de troca, mas quando você oferece o seu culto racional, inteligente, Saul subiu com Davi e ofereceu. Daqui a pouco vem Saul, manda
Vou dizer assim para você entender. O garçom, ou o mordomo da época, traga aquilo que o Senhor separou, não que ele separou. Traga aquilo que o Senhor separou. Daqui a pouco vem Saul, uma coxa enorme do cordeiro, uma porção gigantesca. E tinha 30 homens ali, oficiais das tribos, olhando. Tem alguma coisa errada? Não vão entender mesmo. Mas não é o filho de Quis, da menor tribo? Mas espera aí, mas Samuel deu a ele uma porção diferenciada. Deus está dizendo: não se preocupe com os olhares, com os burburinhos, com os mexericos. Não se preocupe, não se envolva. Não esteja você na mesa dos 30 que só estão observando, mas esteja você assentado à mesa que Deus está preparando para você, para te honrar no tempo oportuno, diz o Senhor. É essa unção que desce nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Você recebe isso com alegria. Agora é a honra. Pode glorificar e aplaudir o Senhor. Não é o chicote, é uma unção que está vindo. Antes de vir a unção do Espírito sobre o povo, ou sobre os discípulos, ou sobre as testemunhas, eles primeiro caminharam com Jesus, foram preparados. Saul estava sendo preparado para a unção. Você está sendo preparado aí? Daí Saul disse: essa é a porção. Fique de pé. Eu ia continuar, mas não dá mais, senão o pastor não me chama mais para pregar. Mas pastor, eu tenho que falar. Olha, o relógio, ele está 7 minutos adiantado. Olha o relógio. Nath, põe aí para mim, por gentileza, só para você entender. Aleluia. 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 1 Samuel, capítulo 10. Versículo 6. Você vai entender. Se você é ungido, se chama de ungido e não foi transformado, você não foi ungido. Ai, Senhor, eu sou ungido. Tem a mesma mente, não foi ungido. Esse ungido é do Espírito, tá? Porque só derramar um óleo na tua cabeça não te faz nada. Tá? Amém? Porque se fosse assim... falar, deixa eu ficar quieto. Então óleo não quer dizer nada. O que unge é o Espírito Santo. Neste momento, olha lá, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, Samuel falando para Saul, e terás manifestações proféticas com eles, e será transformado. Isso daqui era Samuel. Quando Saul foi contra Samuel, ele estava procurando direcionamento. Falou: você vai voltar para casa, mas no meio do caminho você vai encontrar um grupo de pessoas que tem 2 cabritos, tem 3 pães e carregam prata, e eles vão te dar. Pega, porque é seu. Percebeu, pastor? Ele foi a Samuel só com uma moedinha, mas quando ele voltou depois de receber a palavra, no caminho Deus preparou quem dava o pão, o cabrito e a prata. Se eu fosse você, eu se alegrava com isso. Deus já tem tudo preparado. Deus está dizendo aqui para mim, fala para a minha igreja, que eu vou levantar alguém. Eu vou levantar alguém. Eu vou levantar alguém. Eu vou levantar alguém. Alabaxeira, baralabalabás. Está vindo provisão do Senhor por causa da unção. E depois ele disse: depois que você pegar o cabrito, o pão, mais para frente você vai encontrar alguns levitas. Eles estão descendo do monte, dedilhando a harpa, louvando. Mas quando você chegar perto deles, foi a hora que ele disse: você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai profetizar junto com eles, e você vai ser tomado pelo Espírito Santo, e você vai se tornar profeta, porque não tem como.
E a Bíblia diz, você vai ser transformado em outro homem. Se você foi ungido e não foi transformado, você não foi ungido. É uma unção de boca, é uma unção de achismo, é um cristianismo falho, fraco e cheio de defeitos. Mas quando eu estou em Cristo, o verdadeiro Cristo, e ungido pelo Espírito, amados, é o ano da unção. É um ano da unção, se prepara, aleluia. Deus vai te encher de poder, mas esse poder Ele vai te transformar. Daqui a pouco Saul começa a profetizar. Só que tinha alguém que conhecia Saul e disse: não, Saul, o filho de Quis, ele é bonito mesmo, agora é profeta. Não, tem alguma, mas não tem como, porque ele está no meio dos profetas, dos músicos, profetizando, declarando o poder de Deus. Não tem, diz o Senhor, você não tem noção. Se hoje você se render, como que eu vou te levantar nessa terra? Vão olhar para você e não vão entender, mas vão ter que reconhecer, para estar acontecendo isso, realmente Ele está cheio do poder de Deus, porque não teria como ser dele só, aleluia, tinha que vir do Espírito. Aleluia, quem entendeu diga amém. Aleluia, eu vou terminar lendo o último. Aleluia. Ora baixeira baralabalabas. Ora baixeira baralabalabas. 1 Samuel capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11, versículo 6, veja isso é forte. Assim que Saul tomou conhecimento, já tinha passado 30 dias dos grandes acontecimentos, ele já era profeta, já era transformado, já era um novo homem, pense nisso. Assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o Espírito de Deus assumiu absoluto controle da sua pessoa. Se o Espírito de Deus não tem absoluto controle sobre você, não tem unção aí não. Se você faz o que você quer e o que você acha que quer, não tem unção do Espírito aí não. Assumiu absoluto controle de sua pessoa, e Saul ficou profundamente indignado. Para que olha para mim, essa indignação que o Espírito Santo colocou sobre Saul, é porque os amonitas haviam se levantado contra o povo de Deus, e estava afrontando. Quando Saul soube da notícia, o Espírito colocou nele, tomou ele, e colocou nele uma indignação, que ele disse assim: não, eu não posso aceitar isso. Você está aceitando tudo, né? Você não sabe que mesa você senta, né? Não se indigna mais quando falam do seu próximo para você. Não toma um posicionamento porque você é neutro. Só falta ser um gênero neutro, porque você é neutro, você não toma decisão em posição nenhuma. Quer agradar todo mundo, acha que está cheio do Espírito. Chega na tua mesa, fala mal do seu irmão que come na tua mesa, e você quer: ai, mas eu não falei mal dele. Mas concordou, não defendeu, não posicionou, aceitou. Quem é você, diz o Espírito Santo? Porque quando eu sou cheio do Espírito, Pedro, eu me indigno com aquilo que os céus não está alinhado com os céus. Você tem aceitado qualquer tipo de comida, qualquer tipo de palavra, não se manifesta, diz o Senhor. Isso vai mudar hoje, aleluia. Pode colocar o próximo, por favor. Depois que ele se indignou, ele estava, Pedro, carregando 2 bois. Saul estava puxando uma junta de boi, 2 bois. Quando o Espírito tomou dele, ele se indignou, agarrou 2 bois e os fez em... Você acredita nisso? Não? Porque só eu fiquei tão indignado. Agarrou 2 bois.
tem noção da unção que está caindo sobre você? Tem poder. Quando Jesus disse para os discípulos: fica quieto, contudo vocês receberão o quê? Receberão o quê? Receberão o quê? Diz o Senhor. Tem alguém recebendo poder e capacitação sobre-humana, aleluia. A sua incapacidade que você acha que não consegue, não pode, não tem, diz o Senhor: derrama o poder neste lugar hoje e vou te capacitar além daquilo que você imagina e acha que é. Ora lá, maché, marabalabai. Te capacita. Ele rasgou os bois, pegou os pedaços, mandou os seus empregados espalhar na cidade e fala para eles agora: assim como eu despedacei esses bois, os inimigos também serão despedaçados. Diga para o teu irmão: hoje a unção desce com poder e força sobre-humana, e o seu inimigo será despedaçado. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Ele. Contudo, vocês estão recebendo o poder do Espírito. Contudo, mesmo que vocês não entendem e não compete a vocês, contudo, estão recebendo o poder. Oh, tem um poder caindo aqui. Eu termino aqui. Que esse ano da unção, que seja um ano de um avivamento sobrenatural para você, para sua casa e para essa casa de oração. Que nós não sejamos casas e adoradores materialistas que vivem esse tempo e esse século, mas sejamos adoradores cheios de poder real. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo,